Olá. Quando perguntaram a Jesus sobre o fim do mundo, os sinais da sua vinda, no livro de Mateus 24, Jesus comparou o fim do mundo com a destruição de Jerusalém. E Jerusalém seria destruída, ou seria o sinal certeiro da sua destruição, quando fosse posta a abominação desoladora. Está aqui no livro de Mateus, no capítulo 24, no verso 15. Então aqui Jesus diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então, quando fosse posta a abominação desoladora, então Jerusalém seria destruída, as pessoas deveriam fugir da cidade. Aqui no capítulo 21 de Lucas, no verso 20, Jesus explica melhor. Então Jesus diz assim: Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que no campo não entrem nela. Então Jesus diz: quando o exército de Roma sitiar Jerusalém, então os que estiverem na cidade não fujam para os montes, e os que estiverem fora não entrem nela. Isso aconteceu no ano 70, quando Israel foi sitiada. Mas como que as pessoas iriam fugir se Jerusalém estava cercada de exército? Isso aconteceu porque o exército romano eles fez uma retirada inexplicável. Então, por um tempo, o exército deixou de sitiar a cidade. Isso foi a oportunidade daqueles que creram na profecia sair da cidade. E, obviamente, que estiveram fora da cidade não entrassem nela. Então, a abominação desoladora que fará o profeta Daniel seria a cidade cercada, a cidade sitiada. Seria um sinal, certeza da destruição de Jerusalém. Aqui no livro de Daniel, aqui no capítulo 11, no verso 31, Daniel diz assim: E seriam a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, tirarão contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Então, quando o exército romano finalmente invadiu Jerusalém, destruiu o templo, então cessou o sacrifício e foi posta a abominação desoladora, a cidade fora desolada. Agora existe também a abominação desoladora aqui no capítulo de Daniel, no capítulo 9, aqui no verso 8. Aqui Daniel está falando sobre o chifre pequeno. Esse chifre pequeno também, ele destruiria o santuário, ou profanaria o santuário e colocaria abominação desoladora. Fala aqui em Daniel, no capítulo 9, aliás, no capítulo 8, a partir do verso 9. Aqui no verso 11, fala assim, ó: E se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, por ele foi tirado o contínuo sacrifício, no lugar do seu santuário foi lançado por terra. Então o chifre pequeno iria também tirar o contínuo sacrifício e jogar o lugar do seu santuário por terra. No verso 12 diz: O exército foi entregue com sacrifício contínuo, por causa da transgressão lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Então esse poder lançou a verdade por terra. É claro, é evidente que Daniel não está falando aqui do exército romano. Está falando de um outro poder que atacaria o santuário e lançaria a verdade por terra. Aqui no verso 13 ele diz: Depois ouvi um santo que falava e disse, outro santo, aquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o seu exército a fim de ser pisado? Até quando esse poder iria profanar o santuário? Esse chifre pequeno de Daniel, aqui do capítulo 8, a partir do verso 9, existem dois personagens que pode ser interpretado como chifre pequeno. Alguns interpretam que esse chifre pequeno é antigo Epifânio. Porém, a profecia não dá margem para esse personagem, porque esse poder iria jogar a verdade por terra. E o outro personagem é o papado, que seria, na profecia,
seria o chifre pequeno. Isso aparece também no livro de Apocalipse, no capítulo 13, falando ali da besta. Então, o papado, ele se encaixa mais com essa profecia, porque ele jogou a verdade por terra e também ele profanou o santuário. Mas como que o papado fez isso? Foi porque o sistema papal, ele colocou um pontífice na terra que fazia intercessão entre Deus e a humanidade. Essa intercessão era ensinada através do sacrifício contínuo. Então ali no sistema de Israel, ali do santuário terrestre, ali havia um contínuo sacrifício, um cordeiro pela tarde e pela manhã. Esse contínuo sacrifício significava a contínua intercessão que Jesus faria no santuário pela humanidade. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, fala que há um santuário no céu. E nesse santuário entrou o verdadeiro sumo sacerdote, que é Cristo. Porque sangue de animais, sangue de bodes, não poderia perdoar pecado, apagar, purificar pecado. Por isso que o sangue de Jesus é o suficiente para perdoar os pecados. E o santuário mostrava a contínua intercessão de Jesus. Quando o poder romano, através do poder papal, ele colocou um sumo sacerdote na terra, e as pessoas passaram a olhar para o bispo de Roma, para esse pontífice, para fazer intercessão entre Deus e a humanidade, então foi tirado de Jesus o sacrifício contínuo, ou a intercessão contínua que ele fez através de seu sacrifício. Porque Roma, através do poder papal, ele tinha um poder imenso em todo o mundo. A igreja era poderosíssima. Inclusive até na questão de juiz. Ela se colocou até no lugar de Deus para promover juízo contra aqueles que não concordavam com aquele sistema. Por isso havia ali, no tempo da Inquisição, as pessoas eram julgadas e muitas vezes eram mortas nas fogueiras. E quando Roma tirou de Jesus o sacrifício contínuo, através de um pontífice romano, tirou de Jesus essa intercessão contínua, que significava esse sacrifício, então o mundo passou a olhar para o bispo de Roma como intercessor entre Deus e a humanidade. Foi nesse caso que foi tirado a visão do santuário celestial. Foi tirado do povo essa verdade de Jesus como único intercessor. Agora, como Jesus fez uma comparação entre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo, como que a abominação desoladora seria o final do fim do mundo? Isso acontecerá quando for restabelecido o poder papal. Esse poder será restabelecido quando for imposta a marca da besta. Nós sabemos que a besta de Apocalipse 13 significa o sistema papal. E a marca da besta é um sinal da sua autoridade. O sinal de autoridade do papado na terra é o domingo, porque foi colocado em lugar do sábado, que essa é uma lei de Deus. Então no livro de Daniel, no capítulo 7, ali no verso 25, fala que esse poder iria mudar os tempos e as leis. Então o quarto mandamento ele foi tirado e colocado ali o domingo no lugar do sábado. Quando o mundo protestante se unir com o Estado e fizer uma lei aprovando o domingo como sendo de guarda, como sendo uma lei do Estado, como sendo uma lei obrigatória, então nesse tempo será estabelecida a marca da besta e será restabelecido também o abominar da desolação, porque o mundo reconhecerá o papado como autoridade máxima da terra, inclusive o mundo protestante. Por isso que ele em Apocalipse 13 fala que se prostrarão perante a besta e adorarão a sua imagem. Então o mundo protestante prostrarão perante o papado, reconhecendo ele como autoridade máxima. Então é nesse sentido que será posta a abominação desoladora. Então quando vier o decreto dominical, então nesse tempo será a certeza que haverá o fim do mundo. Então decreto dominical é a abominação desoladora do fim do mundo.